Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, inclusive muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Hoje eu vim conversar com vocês, falar pra vocês as minhas impressões sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes de Suzanne Collins. Falou sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu sei, gente. Mas eu prometi que vinha falar sobre esse livro com vocês aqui no canal. Eu já fiz uma resenha, inclusive, escrita lá no blog, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas eu senti essa necessidade de vir cumprir a minha palavra e vir comentar o que foi que eu achei sobre esse livro. Principalmente porque no começo do ano eu disse que A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes era um dos lançamentos futuros que eu estava mais ansiosa para ler. Então, eu vim comentar como foi essa experiência de leitura. Só que antes de falarmos sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu já quero começar pedindo pra você que está aqui ou caiu de paraquedas aqui no canal, e ainda não for inscrito ou inscrita, se inscrever. Clica aqui embaixo em inscrever-se. Ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aproveita e já curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Na realidade é isso que faz o canal ser conhecido. Então vai lá, divulga o canal, chama outras pessoas para fazer parte do De Livro em Livro também, compartilha nas suas redes sociais. E por falar em redes sociais, acompanhe as redes sociais do De Livro em Livro também. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Outro recadinho super importante é que se você for comprar qualquer coisa na Amazon, pode ser livro, pode ser uma chapinha, pode ser um computador, pode ser uma pinça para tirar a sobrancelha. Compra utilizando o link aqui de associado do De Livro em Livro, porque assim você vai estar contribuindo super no crescimento do canal. Quando você compra utilizando o link do De Livro em Livro, eu ganho comissão e eu posso investir no canal e trazer mais conteúdos para vocês. Tudo bem? Posso contar com vocês. Muito obrigada desde já para quem já compra e para quem vai comprar utilizando o link de associado do De Livro em Livro. Tá na descrição desse vídeo e também nas minhas redes sociais. Bom, gente, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes era um dos lançamentos que eu mais esperava para 2020. Desde quando a Suzanne Collins anunciou esse prequel, eu estava super ansiosa para ler. As minhas expectativas estavam, tipo, sabe, lá em cima, nas alturas mesmo. Porém, quando o livro foi lançado, muita gente já leu. Aí o povo lê super rápido, eu não sei como esse povo consegue fazer isso. Era um livro de mais de 500 páginas, super rápido. E aí começaram a sair reviews super negativos a respeito desse livro. E eu fiquei com as minhas expectativas, foi assim, de ladeira abaixo, sabe? Fiquei super arrasada com os reviews negativos, eu fiquei assim, super na dúvida se eu compraria esse livro ou não pra ler. Mas aí, gente, como a vontade era tanto, eu pensei, eu vou dar essa oportunidade, vou ler esse livro, porque por mais que a história não seja, nossa, que maravilha, eu sei que a Suzanne Collins vai entregar uma coisa muito bem escrita, uma coisa muito bem feita, porque é isso que essa mulher faz. Então, gente, foi por isso que eu comprei e li Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu posso dizer pra vocês logo de início que eu amei esse livro. Talvez porque as minhas expectativas tinham ficado mais baixas. Talvez porque o livro é realmente muito bom. Eu acho que sim. Eu li no momento muito oportuno. Eu li. Então eu acho que tudo isso fez com que A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes fosse uma leitura muito melhor do que foi para muitas outras pessoas. Mas, via de regra, o que eu vou dizer aqui pra vocês, a minha experiência particular. Ou seja, eu não estou invalidando o que o outro booktuber e influenciador literário falou, tá certo? Porque cada um fala o que sentiu e como foi a experiência particular de leitura. Tudo bem, gente? Entendidos? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra falar sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que provavelmente vocês já sabem, é que essa história se passa mais de 60 anos antes da trilogia original, Jogos Vorazes. Por isso que A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é chamada prequel. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do presidente Snow, que aqui ainda não é presidente Snow, é apenas Coriolanus Snow. Ele é
ainda uma adolescente. E esse universo aqui tem se passado 10 anos depois da guerra entre a capital de Panem com os distritos. Então, 10 anos depois dessa guerra, o capital ainda está tentando se reerguer. E como a gente sabe, um dos castigos que a capital implantou para todos os distritos foi os Jogos Vorazes. Cada distrito teria que dar 2 tributos, um do sexo feminino e um do sexo masculino, para o famigerado Jogos Vorazes. Aqui a gente tem um diferencial porque os Jogos Vorazes não são tão populares quanto eles se tornaram em Jogos Vorazes, a trilogia Jogos Vorazes. E lá a gente vê que é uma verdadeira festa, tem gente que faz questão de ir para os Jogos Vorazes. Tem tributos, né, de distritos mais próximos da capital que fazem questão de ir para os Jogos Vorazes justamente para conquistar fama, dinheiro, enfim, tudo isso aí. Mas aqui ainda, os Jogos Vorazes gozam de pouca popularidade e a população de Panem e mesmo dos distritos vê aquilo ali apenas como uma brutalidade e não gostam de acompanhar os Jogos Vorazes pela televisão. Isso faz com que os idealizadores dos Jogos Vorazes e o próprio presidente da capital vejam isso como algo negativo, porque as pessoas não assistem, eles vão acabar esquecendo todo o drama que aconteceu durante a guerra e por que enviar 2 tributos de cada distrito. É nesse panorama que a gente está na 10ª edição dos Jogos Vorazes e essa edição vai trazer elementos novos. A idealizadora dos jogos atual, que é a doutora Gaú, ela vai introduzir, fazer com que os estudantes da escola lá sejam mentores de cada um dos tributos. E o objetivo é que esses mentores elaborem estratégias para tornar os Jogos Vorazes mais atrativo, para fazer com que mais pessoas queiram assistir, para fazer com que seja algo mais glamuroso. E é aqui que a gente vai se deparar com o nosso jovem Coriolano Snow. Snow, ele tá ali na escola, ele tá tentando ver se ganha uma bolsa para entrar na faculdade, porque ao contrário do que toda Panem possa pensar, os Snow estão falidos. Entretanto, eles vivem aparências. Eles fingem que a guerra não faliu com as finanças da família. Eles vivem ainda como se nada tivesse acontecido, como se eles ainda fossem ricos e vivem ali na real, de aparência, sabe? É justamente por conta dessa ideia de fazer tudo para manter as aparências, para conquistar a posição que os Snow tinham antes da guerra, para conquistar uma posição e Coriolanus ir para a faculdade, é que o próprio Coriolanus vai tomar uma série de decisões, vai fazer coisas questionáveis justamente para poder manter essas aparências, para conseguir o que ele deseja. Então o Coriolanus acaba sendo o mentor do tributo feminino do distrito 12, justamente o distrito em que as pessoas são mais pobres, passam mais fome, que ele acha que jamais vão ganhar os jogos, ainda mais a tributo feminina. Então, gente, o Coriolanus tenta utilizar desse tributo dele para ganhar uma certa confiança da capital, a tentar tirar o máximo proveito dessa mentoria que ele faz. No entanto, ele nunca chega a cogitar a ideia de que a tributo dele, que é a Lucy Gray, vai ganhar realmente os Jogos Vorazes. Lucy Gray é também um atributo muito peculiar. Acho que o Coriolanus Snow, além das escolhas que ele fez, além de tudo o que ele manipulava, ele teve uma sorte muito grande de ter sido mentor da Lucy Gray, dessa tributo feminina do Distrito 12. Porque essa garota, ela é super talentosa, ela faz parte de um bando, ela canta, ela dança, então ela também utiliza os Jogos Vorazes em benefício próprio. Ela acaba utilizando seus dons para chamar a atenção das pessoas da capital e conquistarem investimentos ali, as pessoas começarem a enviar prêmios, enviarem comida, enviarem outras coisas para a arena, para ela poder sobreviver. Então ela se utiliza muito de todos esses artifícios, justamente por conta de ter essas qualidades. E logo quando você começa a ler e você percebe isso, você também vê, você nota que vai ter um crush aí entre o Coriolanus Snow e a Lucy Gray, gente. Mas a gente percebe que é um crush, é um romancezinho aí, é muito, muito sensível. Porque apesar de eles sentirem um sentimento muito forte um com o outro, a gente vê essa questão da dependência, de estarem ali num limite muito grande entre será que ela vai conseguir ganhar o jogo? Será que ela vai sair dessa viva? Será que ela vai ser a primeira a morrer? E a sinopse é basicamente
Essa eu não vou falar mais, porque caso você ainda não tenha lido, você precisa ler e saber o que acontece realmente aqui. Mas eu vou falar sobre algumas considerações que eu percebi, que eu gostei muito durante a leitura, coisas que eu também não gostei. Mas também eu vou falar um pouquinho sobre o que eu ouvi outros leitores comentando e que eu particularmente discordei. Por exemplo, uma das primeiras coisas que mais me chamou a atenção na maior parte dos vídeos e resenhas que eu li foi que as pessoas batiam na mesma tecla de dizer que a Suzanne Collins tentou humanizar o Snow. E eu sou totalmente contra essa afirmação. Eu não acho que a Suzanne Collins, em momento algum, tentou humanizar o Coriolanus Snow. Ela simplesmente mostrou o Coriolanus como qualquer pessoa é. E qualquer pessoa é o quê, gente? A pessoa tem o bem e o mal dentro de si. Isso é inevitável e tal. Todo mundo nasce ingênuo, inocente, dependendo da sua condição, do seu ambiente, do ambiente que você vive, das influências que você tem, tanto internas quanto externas, é que vai transformar você numa pessoa ou boa, ou mediana, ou totalmente ruim. Então o Coriolanus Snow, ele sofreu muita influência de todo o ambiente, da guerra pela qual ele passou, coisas horríveis que ele viu, pessoas que ele perdeu, e todas as influências que ele teve dentro da escola, as pessoas com quem ele conviveu e que ele teve que manipular. Ele passou por tudo isso para se tornar a pessoa tão detestável que ele se tornou. Então a Suzanne Collins, pra mim, ela não tentou humanizar de maneira nenhuma o Coriolanus Snow. Ela mostrou ele como uma pessoa e que tinha total consciência das escolhas que estava fazendo. E foi lá e fez, sabe? Então pra mim a Suzanne Collins fez um estudo sociológico do ser humano perfeito. Ao contrário de humanizar, ela mostrou que qualquer pessoa tem tendências boas e tendências ruins. Tem aquele seu instinto de sobrevivência e a sua consciência. É que a gente vê muito Coriolanus Snow lutando muito contra o seu instinto de sobrevivência e a sua consciência, a sua moral e a sua ética. E isso é inquestionável. Durante todas essas páginas a gente se depara com isso e em alguns momentos você realmente pode tender a ficar do lado do Snow e pensar: nossa, se ele não fizesse isso, ele tinha se ferrado. Claro que a gente pensa assim, mas a gente também pensa de outra forma. Se ele não quisesse tanto poder, se ele não quisesse ser essa pessoa tão poderosa ou aparentar ser o que não é, ele teria feito a escolha certa. Então eu não achei que foi humanizar o Coriolanus Snow. Foi mostrar que ele teve várias alternativas, ele escolheu ser o pior. E isso foi uma influência que ele sofreu durante a infância dele na guerra, durante tudo isso. Eu acho que a Suzanne Collins foi muito realista nesse aspecto. Tanto é que você consegue pegar a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e fazer esse estudo sociológico sobre a humanidade em si. É muito legal ver isso. Tirando esse detalhe da humanização, que pode deixar muita gente em dúvida e pendendo para um lado, achar que ela humanizou, outros achar que não humanizou. Vai ter outros pontos tão legais aqui nessa obra e super vale a pena ler por conta disso. Por exemplo, aqui a gente tem uma perspectiva de como a capital ver os Jogos Vorazes. Na trilogia original de Jogos Vorazes, a gente tem uma perspectiva de mais de como os tributos veem os Jogos Vorazes. Aqui a gente tem essa perspectiva da capital ver ali como se fosse um jogo, uma manipulação, uma forma de manipular toda a Panem, manipular as pessoas, uma forma de se divertir, de tornar aquilo ali engraçado. Enfim, a própria forma como os mentores veem os tributos, a forma de como se eles fossem os donos, de como se eles perderam, como os tributos que iam morrendo, eles iam ficando arrasados, porque é como se eles tivessem perdido um jogo de videogame. Então foi muito doloroso, foi muito cruel e é um retrato extremamente real, assim, desse universo que a Suzanne Collins criou. Então eu achei fenomenal essa parte de mostrar como a capital vê os tributos. A forma como os tributos eram tratados também aqui nessa 10ª edição dos jogos era desumana, gente. Eles eram tratados realmente como animais, eles ficavam em zoológicos, eles ficavam em jaulas. Então isso deixa a gente muito impactado e dá um nojo, um asco tão grande ler isso. A gente sofre mesmo, eu sofri mesmo lendo esse livro por conta de ver essa desumanização. E a gente sabe que lá em Jogos Vorazes, na trilogia, a gente vê que os tributos são super bem tratados. Aqui não, eles são desumanizados mesmo. Então a gente, como se eles fossem tratados tanto como animais, quando chega realmente o dia dos Jogos Vorazes, tanto faz ali eles estarem lá se matando ou não. Aqui ela faz todo esse retrato, ela faz toda essa
essa ambientação, dá nojo, dá raiva, enfim, a gente fica realmente com o coração muito apertado. Mas é muito incrível ver toda essa manipulação sendo feita, mas mesmo diante de ver tudo isso, de ver Coriolanus Snow fazendo as escolhas para se tornar uma pessoa tão detestável, de ver como a capital manipulava as pessoas ali para tornar os Jogos Vorazes mais atrativos, de ver como a capital tratava os próprios tributos, de ver ali como os idealizadores dos jogos chegavam ali nos mentores e manipulavam as coisas. Foi fenomenal, gente. Foi fenomenal. É doloroso, é ruim, é chato ver isso. Pode deixar muita gente com raiva de tudo que tá aqui escrito, porque é isso mesmo, da raiva. A trilogia mesmo já deu, você vê todo aquele sofrimento. Tudo isso é o que faz a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se tornar tão envolvente. Porque a parte mesmo dos Jogos Vorazes, a parte mesmo em que os tributos estão dentro da arena, é muito pequena, não há um aprofundamento ali. Até porque a gente não está acompanhando os tributos, a gente está acompanhando a visão da capital com os tributos, com os Jogos Vorazes. A gente tem isso muito pincelado, entre aspas, porque a gente tem alguns detalhes sim do que acontece na arena, mas nada tão glamuroso, nada com tanta riqueza de detalhes como que a gente vê em Jogos Vorazes. Mas assim, muito legal essa parte também de acompanhar os Jogos Vorazes acontecendo aqui, e mostrar o que acontecia depois dos Jogos Vorazes, e também de ver o que foi que aconteceu com Coriolanus Snow e o que o tornou, o possibilitou a se tornar o futuro presidente Snow, gente. Toda essa parte é fenomenal. E aí você começa a entender que realmente faz sentido ele ser uma pessoa tão detestável, ele ser tão desapegado, ele ser tão impiedoso. E isso não é humanizar, é simplesmente ver como ele se tornou aquilo que ele é. Então eu gostei muito. Mas será que a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi tudo perfeito? Não foi, porque tem momentos durante a leitura que foi bem cansativo também, justamente por conta que da gente tá ali dentro da mente do Coriolanus, a gente vê todos esses questionamentos, né, entre a moral, entre a justiça, a ética, a gente vê todos esses questionamentos dentro da cabeça do Snow e a gente fica com raiva de ele fazer, mesmo tendo esse impulso, esse instinto de querer fazer o bem, de se deixar levar pelo mal ou ainda se deixar levar pela oportunidade que ele vê a ser uma coisa que ele não é, entende? Mas ele acaba se tornando, né? No final das contas ele acaba se tornando aquilo que ele escolheu ser. Essas partes são realmente muito difíceis de acompanhar. Outra coisa aqui também, o final, o livro acho que ele é dividido realmente em 3 partes, ou é 4 partes. A última parte é realmente a mais lenta, é a parte mais lenta, e eu demorei muito para concluir esse livro, apesar de que eu acho que a última parte é fundamental. É um choque, foi aquela parte que a gente tem realmente o plot twist do livro mesmo, a gente tem um choque. É quando a gente vê todas as escolhas que o Coriolanus fez culminaram aquilo que aconteceu na terceira e última parte desse livro. Então é a mais lenta, mas é uma das mais importantes pra gente entender tudo ali, pra ligar todos os fios das meadas que a Suzanne Collins colocou aqui. Enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Devo ter esquecido alguma coisa? Devo. Vocês podem conferir a minha resenha no blog, tá lá. Tem muita coisa também que eu não falei aqui, que eu posso ter falado lá. Eu não considerei o livro ruim, como todo mundo tava dizendo. Eu gostei, na realidade eu gostei muito. Só não dei 5 estrelas pra esse livro por conta dessa parte mais arrastada. Dava pra ter dado uma resumida, né? Tirado muitos desses detalhes. Mas eu gostei muito, gostei demais do livro e, sinceramente, eu acho que quem é fã da trilogia original deve sim ler esse prequel. Inclusive, eu tenho até que dizer pra vocês que uma das coisas que mais me incomodou quando eu soube que a Suzanne Collins ia lançar A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu descobri que ela ia fazer um livro inteiro falando sobre Coriolanus Snow. Isso eu sabia que poderia desmotivar muita gente de ler esse livro, porque é muito chato você ler um livro que você sabe que vai falar sobre o vilão da história, né? Então isso já é um pouco desmotivador. Com tantos outros personagens, eu esperava que ela fosse falar de outros personagens assim mais interessantes, né? O mesmo da família da Katniss, ou sei lá, qualquer outra coisa menos o Coriolanus
Snow. Então eu entendo também quem ficou um pouco frustrado por ter que acompanhar a história do Coriolanus Snow, mas ao mesmo tempo eu entendo que apenas através da perspectiva do Coriolanus a gente ia conseguir compreender mais sobre a destruição que a guerra causou para Panem, para a capital e para os distritos. Também é a partir da perspectiva dele que a gente consegue entender como que a capital vê os Jogos Vorazes. Então, essa sacada foi genial, então eu não tenho o que falar a respeito disso. Gente, e é isso que eu queria falar pra vocês mesmo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Até um próximo vídeo. Beijo grande, tchau!